O novo nascimento. Tudo o que eu vou procurar mostrar a vocês nesses dias é o que Deus fez dentro de você quando você nasceu de novo. Mas vocês vão observar, e as pessoas que não estiverem aqui em dezembro, vocês vão observar que eu mostro você como um nenê recém-nascido. Porque o maior problema de todos nós é acharmos que nós podemos melhorar a nossa condição em Deus. A única coisa que você pode fazer é alimentar-se daquilo que Deus proveu por você em Jesus Cristo. E a nova natureza que está em você é a natureza de Deus. O que é a natureza de Deus? Nós dissemos que Deus é onipotente, tem todo o poder. Deus é onisciente, Ele tudo sabe, tem todo o entendimento de tudo, sempre. Dissemos que Deus é onipresente, ou seja, sempre presente. E isto Ele é dentro de você. Mas talvez você não soube. Você não sabia como é que era. E é tão simples. Então, o meu objetivo nestes dias é ver se eu posso ajudar você a louvar e agradecer a Deus por o que Ele só pode fazer em você. O novo nascimento. A onipotência de Deus restaurando sua vida em nós. Não estranhe que eu estou falando, lendo. Eu não leio porque vocês não sabem ler. Eu leio porque está sendo gravado em fita de áudio e as pessoas precisam acompanhar. Entendeu? A onipotência de Deus, ou seja, o todo o poder de Deus tem um objetivo em você: restaurar a vida que Ele deu a Adão quando Ele criou o homem. E isto opera em você 24 horas da sua vida. Módulo 6, a onipotência de Deus, parte primeiro, vida e morte. Bloco 1, condições de vida. Eu vou procurar mostrar para vocês condições de vida natural primeiro. O que estas criações de Deus têm em comum? Sabe o que todos eles têm? Observe. Todos eles têm. Cada espécie foi criada em uma condição específica, em seu próprio ambiente. Observe. Todos vivem em condições totalmente distintas, mas Deus cuida deles todos. Por que isso é importante quando você e eu consideramos a onipotência de Deus? Você vai levar um susto. Por que é importante considerarmos a condição de vida? Observe por quê. Por causa de você. Viu? Gostou do seu retrato? Espetacular. Observe por que tratamos isso assim. O homem não vive na condição da vida eterna
em que ele foi criado. Por isso, o homem desenvolveu uma cultura estranha a Deus. E todos nós nascemos nessa cultura, nesse sistema de vida totalmente estranho a Deus. Deus, quando Ele criou o homem, Ele o criou para viver eternamente. E deu-lhe a condição de viver em Deus. Os que estavam aqui em dezembro lembram que nesse círculo aqui, nós mostramos a eternidade. Aqui você tem o triângulo representando a Santíssima Trindade. Quando Deus criou o homem, Ele o colocou dentro da condição de Deus. E no propósito de Deus, Deus queria que este homem vivesse nessa condição onde Deus era tudo para ele. Deus criou o homem para viver eternamente, com a condição de viver nele. Mas observa, o homem desprezou essa condição para viver na condição da terra e morrer. Que troca! O que aconteceu quando Adão e Eva aceitaram a mentira de Satanás? Foi que eles trocaram a vida que Deus deu a eles para uma vida natural na terra, uma vida de morte. E o que eu friso isso aqui, este é sempre o objetivo de Satanás em nossa vida. Ele quer destruir o que Deus pretendeu para nós em Jesus Cristo, a provisão do Evangelho. Não tem nada semelhante entre uma condição e outra. Essa condição em que Deus criou o homem é condição de vida. Essa condição que o homem arrumou para ele é morte. E o homem morto, no ambiente do mundo, está separado de Deus. Aqui você tem a Santíssima Trindade, você tem o homem que saiu dessa área de vida eterna e viveu na terra a seu próprio modo. Só que essa vida ou existência que ele desenvolveu na terra é totalmente separado de Deus. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para remover esta separação entre Deus e o homem na terra. Bloco 2. Como vive o homem sem Deus? O homem sem Deus leva a vida a seu modo. Por favor, aprende isso. Toda vez que você leva a vida a seu modo, Deus está fora. Ele leva a vida a seu modo numa cultura estranha a Deus. Observe o que disse o apóstolo Paulo explicando isso. Ele disse, ele vive ou anda segundo as inclinações da carne, seus próprios desejos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos próprios, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vê se você aprende isso. Toda vez
que você proceda conforme o que você pensa. Toda vez que você leva a sua vida conforme os seus desejos, Deus está fora. E você não tem esperança nenhuma de Deus abençoar esse procedimento. Deu? Porque vem outra coisa de pergunta aí da frente. O homem sem Deus não sabe viver na condição de Deus. Quando nós iniciamos, se vocês estavam chegando aqui, tinha uma figura ali que diz assim: nosso único objetivo é ajudar você a conhecer Deus e viver nele. Se você realmente conhece Deus, você vai viver nele, porque Deus é fantástico. E a razão por que você acha que eu às vezes sou especial é simplesmente porque eu já descobri como viver em Deus. E eu continuo dizendo para você, e por favor, consciente-se disso. Eu não sou diferente de você. Se eu posso viver em Deus, você também pode. Qualquer um pode. Eu não sou diferente. Não, você não tem defeitos, eu só tenho defeitos. Eu ia dizer, eu tenho os mesmos defeitos que você tem. Mas sendo que você não tem defeito, não vale nada, né? Puxa. Como vive o homem sem Deus? Eu acredito que alguém queria que nós ouvimos isso. Como é que se vive no eterno? Lembra que eu falei com vocês que Deus criou você para viver com Ele eternamente. Isso chama-se o eterno. Os que estavam aqui em dezembro, lembra que eu mostrei a eternidade e separei a eternidade em duas bandas, lembra? E disse que Deus criou a Terra num espaço chamado tempo. Para mostrar a vocês que eu sou igual a você, eu vou lhe explicar uma coisa. Só 2 semanas atrás que eu descobri de Deus. E eu não perguntei, Ele só me falou. Por que Ele fez o tempo? Porque Deus que vivia na eternidade, Ele criou os anjos na eternidade. Você lembra que Ele criou Satanás na eternidade? Mas Ele não criou o homem na eternidade. Sabe por quê? Porque quem era criado na eternidade só tinha uma oportunidade de livre-arbítrio, lembra? Mas Deus criou o tempo para você dar um espaço para ter muito arrependimento e muitas vezes para você poder decidir viver em Deus. Porque Deus te ama muito. Não tem ninguém, eu já ouvi Dave Robertson que está ali, eu já ouvi ele dizer muitas vezes, ninguém nunca te amou o tanto quanto Jesus. É fantástico. Eu quero mostrar a vocês um pouquinho de cultura secular, cultura do homem. Porque eu vou comparar essa cultura da vida estranha a Deus com a cultura da vida em Deus depois. Mas observa que eu digo que cultura é a expressão da condição em que a pessoa vive. Observe, há 3 fatores na formação cultural de um povo qualquer. Verifica. O primeiro fator é o nascimento dele, onde ele nasceu. Por isso que você sabe que eu sou gringo, porque eu nasci numa terra estranha à sua cultura.
E não foi fácil eu me adaptar um pouco. Agora, vocês são tão maravilhosos que conseguem me receber com muito amor, mesmo sendo gringo. Nós nascemos em condições diferentes. O segundo fator que influencia a forma de sua vida é o que você ouve. E o terceiro é o que você vê. Deixa eu falar isso um pouco, mostrar isso aqui para vocês. Não porque isso é grande coisa. Vocês todos sabem disso. Mas é porque eu quero mostrar isso para você em termos da nova natureza em Deus. Condições culturais de um povo. Observe. Onde esse judeu nasceu? O que é que ele ouve? O que é que ele vê? Bem diferente do brasileiro. Bem diferente do argentino. Mas todos ouvem, todos veem. Bem diferente do indiano. Grego. Se eu me vestir assim, eu ia pensar que eu estava pronto para o teatro. Você observa, sem nenhuma dificuldade, as diferenças de cultura no mundo. Mas como é que isto afeta o homem em relação a Deus? O que nós chamamos de religiosidade. Será possível o homem voltar a Deus por conta própria? O homem que procura voltar para Deus por conta própria desenvolve isso. Cultura religiosa. E essa cultura religiosa tem muitos aspectos diferentes, mas não leva a nada. Jesus chamou cultura religiosa de tradição. Em Mateus 15:6, ele estava falando com os fariseus que faziam um monte de coisa e não praticavam nada em Deus, não obedeciam a Deus. Ele disse: vocês invalidam a palavra de Deus por vossa tradição. Será que você faz assim? Ao invés de você ouvir o que Deus diz, você segue a tradição dos seus pais? Isso chama-se cultura religiosa. Desde a Torre de Babel, o homem tenta chegar a Deus por seus próprios esforços. E você vê que não conseguiu. Não deu. Nunca dá. Nunca dá. Nenhum esforço nosso nos chega a Deus. Nenhum. Temos que aceitar que Jesus Cristo fez tudo. As pessoas que desenvolvem cultura religiosa ignoram a declaração de Jesus, que diz para a mulher de Samaria: mulher, a hora vem e já chegou quando nem neste monte dela lá perto de Samaria, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a cultura religiosa ignora outro fato que foi falado pelo apóstolo Paulo. Olha, Paulo afirmou: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe não habita em santuários feitos por mãos humanas,
nem é servido por mãos humanas. Vou repetir, porque lamentavelmente nós não cremos muito nisso não, viu? Mas isso é verdade. Está em sua Bíblia, em Atos 24, 17 e 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Gostaria de falar muito disso aí, mas observa. Feito uma construção, uma mesquita, feito para Deus. Ortodoxo, um grande templo, também feito para Deus como lugar em que se acha Deus. Os gregos fizeram grandes centros de estudo para estudar Deus. E lá na minha terra, fizeram este grande edifício de pedras em pé, no tempo de Abraão, porque achavam que dessa forma Deus ia abençoar a sua plantação. E todo dia 21 de junho, eles sacrificavam uma virgem para o Deus Sol, para agradar a Deus. Você fala, mas que horror fazer uma coisa dessas. Toda pessoa que tem cultura religiosa faz a mesma coisa de uma forma ou de outra. Ou seja, ele se engana achando que o que ele faz chega ele a Deus. Negativo. Por quê? Essas coisas não resolveram o problema do homem. Nem essa, nem essa, nem essa, nem essa. Os homens ficaram ainda separados de Deus, mas seguindo fielmente a tradição dos seus pais. Paulo diz que fazem isso porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça que vem da cultura religiosa. Por que vocês disseram não? De onde vem a justiça? De quem? De quem? E ele cobra quanto? O microfone atrapalha um pouquinho a gente, Bernardo. Mas é o seguinte, nós vimos na vez passada que o universo era tranquilo, né? Não existia ainda o mal. O diabo, ele era Lúcifer, um espírito de luz, e vivia entre os querubins. A liberdade de Deus permitiu, né, que todos nós fôssemos livres, e naquele tempo só existia a eternidade, e ele era livre, e ele quis ser mais do que Deus, ele quis estar mais alto que Deus. Sim. E neste pecado ele cai. Quando ele cai, ele encontra a morte, ele encontra a separação, porque quando você pega contra Deus, o castigo é a morte, e morte na Bíblia quer dizer separação do Onipotente. Não tem dúvida. A partir daí começa a Bíblia. Deus cria o mundo, Deus recria ele novamente, porque o diabo destruiu ele, e assim por diante. Daí ele cria o homem, porque Deus não para de criar, e cria o tempo para poder o homem, durante a sua vida, seus 70, 80 anos, 15 anos, ou seja, cada um tem o seu,
e poder encontrar o Criador. Não tem dúvida. A pergunta é, por que é tão difícil nós, filhos de Deus, encontrarmos o Criador? Por que é tão difícil o homem reconhecê-lo? Porque nós que levamos a palavra, encontramos tanta dificuldade neste homem que é criatura de Deus todo onipotente. Porque a onipotência dentro de nós, a onisciência dentro de nós, é difícil de ser encontrada. Porque Deus é espírito, nós vivemos no mundo, e o homem no mundo não enxerga esse lado espiritual. Mas quando você leva essa palavra, o Espírito Santo toca a pessoa, porque a dificuldade do ser humano voltar para Deus, porque a terra chama tanto ele, se ele não é filho dessa terra. Justamente pela operação do maligno na terra. Ou seja, Paulo diz que ele cegou o entendimento dos homens. E por isto, o grande problema é que, porque todos nós temos certa dificuldade? Porque é muito difícil você conhecer alguém que vive Deus. As pessoas, todos nós, nascemos dentro de coisas onde tinha a opinião de homens. E eu estou procurando assim ser cada vez mais assim firme no sentido de que, se você não ouvir o Espírito Santo, você anda no erro. É necessário, como eu vou mostrar aqui nesses dias, o Espírito Santo foi dado a você para ele poder levá-lo e conduzi-lo a toda a verdade. E essa dificuldade que o irmão está dizendo que todos têm é porque não dão tempo ao Espírito Santo. Mas tem a ver com a nossa cultura, não tem? Lógico, essa cultura religiosa, não tem dúvida. E por que o homem tem tanta dificuldade de escutar o que Deus diz? Porque não interessa o que cada um de nós diz, na verdade, nem o que Bernardo diz. Interessa o que Deus diz para cada um de nós. E isso Bernardo faz muito bem. Ele diz para nós o que Deus nos diz. Então, mas por que o homem tem que colocar isso em termos humanos? Porque ele não consegue entender a palavra... Eu estou falando de mim também, não estou falando de ninguém em especial. Mas porque a dificuldade de entender a Deus... Ou será que Deus tem dificuldade de nos entender, né? Qual é a situação? Porque é tão difícil a gente compreender o nosso Criador se nós somos filhos dele. Olha, é justamente isso, eu concordo com você, verifica, todos nós temos a tendência de achar que sabemos alguma coisa. Eu, depois de 76 anos da minha vida, estou descobrindo que eu não sei nada. O que eu estou aprendendo aqui em Deus como uma criancinha. Por isso que eu mostro aquele bebezinho, porque eu sou o bebê maior que tem aí. Se o senhor é bebê ainda, imagina nós, hein? Obrigado. Fala, meu irmão, muito obrigado. Fala, por gentileza, eu gostaria de saber como eu consegui viver 100% guiado pelo Espírito Santo, viver na obediência instantânea ao Espírito Santo e receber dele. Eu mesmo, muitas vezes na minha vida, pensei que era o Espírito Santo falando, fiz atitude e depois o Espírito Santo falou, não fui eu, não foi guiado por mim. Então, essa é a minha pergunta. E também acho, onde eu moro, muitas pessoas assim buscam, têm boa intenção, mas não adianta só boa intenção. Então a minha pergunta é essa: como eu consegui ser 100% filho da obediência, temente a Deus, e ser guiado por Ele, 100% na obediência e ser 100% guiado pelo Espírito? Irmão, a sua pergunta é a pergunta de todos aí, viu? Garanto. Porque eu me esforço, a gente tenta. Mas o Senhor sempre está falando, ó, está errado, isso, aquilo. Eu vou mostrar para você que é o esforço que é o problema. Depois eu te mostro aqui, viu, filho? Esse é o problema. Filha, pode falar, filha. Boa noite. A respeito das culturas, nós temos visto assim, as etnias, né, indígenas e as pessoas, aquelas culturas mais rudes nos confins do mundo, como elas chegam a Deus? Eu acabei pensando que Abraão, ele olhou, né, e acabou chegando a Deus só de olhar a criação. A gente percebe os índios, as etnias, né, que eles fazem aqueles rituais, e eu fico perguntando como que eles vão chegar a Deus. Como? Do mesmo jeito que todos nós chegamos. Verifica. Paulo fala, em 1º capítulo de Romanos,
que o que é de Deus para ser entendido já é revelado a todos os homens. Jamais haverá um homem que poderia estar diante de Deus no julgamento final e dizer que ele não sabia que Deus o amava. A forma é Deus que resolve. Deus que faz a obra dele, não Bernardo. Porque se depende de Bernardo, claro, eu estou falando de mim, você fala de você mesmo. Acho que o povo estava ruim, né? Temos que lembrar que Deus opera no coração de todos os homens. Mas, paralelamente, Satanás opera contra todos os homens, inclusive nós, para cegar o nosso entendimento. E a respeito da coisa do irmão, é porque nesses dias nós estamos continuando isso aí para ensinar isso aí. Justo, eu vou respondendo isso aqui no ensinamento. Falar, meu irmão. Oh, desculpe, filha. Vai, filha. Baixa até o microfone. Isso, vai, filha. Deus não sabe tudo que vai acontecer e tudo que vai acontecer conosco. E quando Ele dá a chance pra gente, Ele fala, mesmo que a gente não ouça, mas Ele tenta falar pra gente, mas muda alguma coisa, mesmo que Ele saiba que alguma coisa de errado vai acontecer conosco. Muda, se a gente conseguir ouvir Ele, muda o nosso destino. Acho que foi mamãe que mandou também, né? Não, então você vai ensinar sua mãe, viu? Viu, filha? Verifica. Deus sabe o princípio ao fim. Ele nos deu o Espírito Santo para guardar-nos contra todas as coisas más que Satanás procura fazer para nos destruir. Tá bom? Agora, se você, como uma criancinha nova, começa a agradecer a Deus sempre, quando você vai para a escola e tudo. Deus, eu te agradeço que tu estás cuidando de mim. Nada te acontecerá não, filha. Nada. Tá bom? Fala, filha. Eu quero entender, por que o diabo não se arrepende? Não pode? Verifica, se você estava aqui em dezembro, você ia descobrir. Satanás foi criado na eternidade. Todos os seres criados antes do tempo só tinham uma oportunidade de livre-arbítrio. E ele optou para ser contra Deus. Ele não quer arrepender nunca. Tá bom? Ele não quer. Tá bom? Obrigada. Tá bom. De nada, filho. Vamos lá, vamos continuar então. Eu acho que esse evento das crianças, viu? Seja uma criança. Bloco 4. Uma condição fantástica para todos nós. O que Deus faz? O que Deus faz para mudar a condição do homem? Ele muda a condição de morte do homem, trazendo-o para sua condição de vida. Quem faz? Quem? Aprende isso. Isto é a onipotência de Deus. Você não pode se melhorar em nada. Depende totalmente da operação de Deus em sua vida. Observe. Paulo disse, estando nós mortos em nossos delitos. Delitos é o nosso modo de viver. O que nós gostamos de fazer. O que nós achamos que está certo. Isso é morte. Mas estando nós mesmo nessa condição, Deus nos deu vida. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu preciso abrir um parêntese aqui. Lugares celestiais em Cristo não é o céu. Você não está no céu.
Você está no lugar celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, quando você nasceu de novo, Deus deu a você a vida eterna. Observe, a vida eterna, e colocou você dentro da sua condição, da condição dele. Como é que Deus faz isso? Ou seja, como é que Deus muda você dessa condição de viver segundo o mundo para você viver dessa forma? Como é? Observe. Por sua onipotência. Agora você vai levar um susto nessa continuação, mas é feito de propósito para mostrar a você que há esperança para você viver em Deus até agora. Oh, filho, se eu conseguir despertar o seu entendimento que você pode viver em Deus, vale a pena eu vir aqui. Observe como Deus mostrou a sua onipotência ao profeta Ezequiel na visão do vale de ossos secos. Isto não foi uma imaginação do profeta. Deus mostrou essa condição dizendo: eu posso fazer isto com qualquer pessoa. Observe. Está vendo? O vale de ossos secos. São ossos. Não representava nada. Montão de ossos. E Deus fez uma pergunta a ele: filho do homem, acaso poder reviver estes ossos? Olhe para mim. Acaso posso viver esses ossos? Porque o que Deus mostrou aqui é o que Ele quer fazer em sua vida. Deus disse: profeta, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que eu estou dizendo a você, irmão, ouve a palavra de Deus. A palavra que Ele quer dar a você para mudar a sua vida. Observe. Ossos só. Mas a palavra, Jesus, o Verbo vivo, Criador, falou para aqueles ossos. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado da palavra? Observa. Virou gente. Monte de pessoas deitados no chão. Mas isso não agradou a Deus. Pessoa religiosa não agrada a Deus. A ação da onipotência de Deus é sempre mudança. Todos os momentos da sua vida, Deus, por seu poder, está querendo mudar a sua vida. Então Ele fez outra coisa. Ele diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem, ó Espírito, e assopra sobre estes. Ele não falou estes homens só, você viu? Estes. Para que vivam. Olha lá o Espírito Santo, o comunicador, ele assoprou sobre eles
Qual foi o resultado? A ação da onipotência de Deus é vida. É isso que Deus quer fazer para você através de sua palavra e o seu Espírito. E isto é todo o poder em todas as pessoas que aceitam o que Deus quer fazer. Deixa Deus fazer em sua vida. Observe agora. Pela palavra e pelo Espírito, aqui a palavra, aqui o Espírito, pela palavra e pelo Espírito, ossos vivem. Você tem problema na vida? Você se sente um caco às vezes? Tão falho que Deus não pode fazer nada comigo? Pode sim, deixe Ele. Deixe Ele. Comece a agradecer a Ele os seus cuidados, porque Ele é o Deus que vira ossos em gente. De novo. Deixe Ele fazer. Jesus disse: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Você se sente assim às vezes? Deixa Deus operar em você. Ouve a Ele. Porque quando você ouve a voz do Filho de Deus, tudo muda em sua vida. Tudo. Quer ver? Jesus disse: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. É você que faz isso? Nada. Só Ele. Você pode passar da morte para a vida eterna. Pode haver prova maior da onipotência de Deus, virar ossos secos em gente, virar homem ímpio em santo. É Ele que faz. Este é o que Deus, a vida de Deus é em você. Ele quer sempre estar levando você a uma vida maior em Deus. Só Ele que faz, você não. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Que é assim também? Isso nós vamos ver no segundo bloco. A natureza divina nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Isso não é, a natureza divina não é privilégio de poucos, não é uma exclusividade de alguns, é para qualquer um que deixa a palavra de Deus operar nele. Para entender a natureza divina naquele que nasceu de novo em Cristo, é necessário observar o que Deus queria ao criar o homem. Quando Deus criou o homem, Ele dotou o homem, ou deu ao homem,
o Espírito e a Palavra de Deus. Você tem eles aqui, ó. A Palavra é a cabeça e o alto-falante é o Espírito. Quando Deus criou Adão, Ele deu a Adão a condição de ouvir a Palavra de Deus e receber o Espírito e ter comunhão com Deus. Ele podia dialogar com Deus. Você sabe dialogar com Deus? Eu estou procurando ajudar você. Eu sei dialogar com Deus. É a coisa mais simples do mundo. Quando eu não sei de uma coisa, eu pergunto a Deus. Eu não vou para um pastor, ou para um livro, ou uma história qualquer. Eu só quero saber o que Deus diz. Claro que eu vou respondendo à pergunta do irmão ali. Quando eu tenho uma pergunta, eu pergunto a Deus. E a resposta que Ele me dá, o pensamento que nasce dentro de mim, eu sei que é de Deus. Sabe por quê? Porque Ele nunca vai deixar o diabo responder ao que eu pergunto a Ele. Eu confio no meu Deus. Que Ele me ama tanto que Ele não vai deixar ninguém entrar no meio. Então, o que Deus me diz, eu sei que é. É simples assim. Prende. Gente, é fantástico. Vamos lá. Mas Deus criou o homem com essa condição. Mas Satanás atrapalhou isso e o homem perdeu a palavra e o Espírito. Mas quando Jesus Cristo veio, o habitante do reino, aquele que nasceu de novo, o nenezinho, ele tem Deus nele desde o primeiro momento da sua nova vida. Isso não é um processo gradativo. Da mesma maneira que uma criança nasce do ventre da mãe e imediatamente tem vida, aquele que aceita o que Deus diz, imediatamente tem vida que é para todo sempre. Você já tem a vida eterna, não vai ter outra. Ele já te deu. E esta vida é Deus dentro dele, aqui, ó. O Pai, a Palavra e o Espírito operando no seu coração. Será que você conhece seu Deus? Você sabe como Ele opera em você? Perguntas, mas observa. Você vive segundo a operação dele. Em todos os momentos da sua vida, dia e noite, Deus está operando dentro de você para revelar sua graça e amor em você. Você sabe viver de acordo com isso? É isso que eu quero mostrar a vocês nesses dias. Como se conhece Deus? Temos mostrado a Santíssima Trindade. E isso aqui agora é para aquela menina que fez a pergunta. Observe. A Santíssima Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deus Pai. Quando chamamos Deus de Pai, isso não significa que Jesus, que é chamado Filho, nasceu do Pai, não. O Pai e o Filho são igualmente Deus. A única razão que veio a ser chamado Jesus de Filho é porque quando ele veio para o mundo, ele adotou a postura de filho para mostrar o seu relacionamento com o Pai para os homens entenderem. Mas ele é Deus igualzinho ao Pai. Deus Pai
Mas, desculpe, ok? É a mesma pessoa. Não. São 3 pessoas distintas. Totalmente distintas. Deus Pai é uma pessoa. Agora está o problema, a cabeça de vocês está assim. Como um pastor falou comigo há um tempo, esse tipo de pastor que gosta do diálogo que o irmão estava falando. Eu não creio em pessoas do Espírito Santo. Disse, o problema é seu. Deus Pai é uma pessoa. Deus Filho é o Verbo que é Jesus, o Criador, e Deus Espírito que opera em nós. Continue comigo e eu vou mostrar a vocês para responder a pergunta da irmã. Deus Pai é uma pessoa. Deus Filho é outra pessoa. Jesus, o Verbo, a palavra criadora em pessoa. E Deus Espírito é Deus que nos comunica a palavra, o coração, não é a essência de Deus. Observe, há 3, diz João, que dão testemunho no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho que é Jesus, nós botamos a cabeça porque é Ele que é a palavra de Deus criadora. A palavra cria condições em você. Alá. E Deus Espírito. Ele está sempre comunicando com você. Mas João disse que estes 3, que são distintas, têm funções distintas. Estes 3 são um. Observa, o Pai, o Filho e o Espírito. Jesus disse, eu, a palavra, e o Pai, somos 3. Jesus disse, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Ele também disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, e Ele me glorificará. São 3. Só para a pessoa que não estava aqui em dezembro, se você não entende a Trindade, observa. O que é o ovo? Ovo é casca, gema e clara. Certo? Você pode separá-los? Pode, não pode? Pode tirar a casca, mas não é ovo, é casca. Pode tirar a gema, mas não é ovo, é gema. Mas juntos são ovo. Assim, a Santa Trindade. Só para vocês saberem um pouco, talvez, toda a criação de Deus é triuno dessa forma. Inclusive a linguagem do hebraico. Eu só tenho 10 minutos, vamos correr. Não vou perguntar, vamos lá. Porque eu só tenho 10 minutos, porque vocês têm que comer. Como Deus se relaciona conosco? Deus criou o homem no eterno. Chama-se vida espiritual. O homem aceitou a mentira de Satanás e morreu espiritualmente. Isso é vida natural. Vida natural não é o ímpio bebedo
Vida natural é todo aquele, ele pode ser o mais religioso que for, que não vive segundo o Espírito. Será possível interromper o processo da morte e viver novamente? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos da morte. Pois, por quê? Responde, por que a vez de morrer? Há uma resposta. Deus enviou Jesus Cristo aqui para que ninguém morra. Mas os homens não querem ouvir. Como ouvir? Como viver? De que maneira? Observe. Por que a vez de morrer? Falando de Jesus, João disse, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos que? Filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você não nasceu porque você quis. Você nasceu de novo porque Deus quis. Ele pôs o seu amor em você e disse, eu quero você comigo para todo sempre. Como viver? De que maneira? Observe o que acontece agora. Você vive se você nascer de Deus. Olha lá o que acontece. Nascer de Deus. Recebendo tudo de Deus. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. O que isso significa? Observe. No princípio criou Deus os céus. Está vendo esse Cruzeiro do Sul aí? Nós que somos do hemisfério norte não temos Cruzeiro do Sul. Mas vocês aqui têm. Deus fez isto para você. Ele fez tudo os céus, todo o firmamento, pensando em sua vida. Ele fez os céus, plural, e a terra. Para quê? E formou você do pó da terra. Ou seja, Deus fez tudo perfeito para o homem que Ele criara. Por isso Deus diz, eis que todas as almas são minhas. Mas alguém entrou no meio. Entre Deus e o homem. E foi por isso que Jesus chegou. Ele veio para mostrar ao homem o quanto Deus nos ama. Você ainda não imagina. Eu não descobri ainda o quanto Deus me ama. Cada dia eu descubro mais um pouco. Mas, quando Jesus veio, os céus não o receberam. Jesus está aí no mundo, está vendo como interrogação. Por que os homens que Deus criou não receberam a Ele? Porque estavam mortos.
Estavam separados de Deus. Mas na misericórdia e graça de Deus, Ele achou você e pôs o seu amor em você. Deus prova o seu próprio amor. Não é amor de anjo, não é amor de mais ninguém, é amor dele. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós bonzinhos, ainda pecadores. Eu estou escrevendo essas lições para dezembro, próximo dezembro, que é a prática da fé. E a primeira coisa que Deus me disse que eu preciso ensinar é que a primeira ação da fé é entender que eu preciso de Deus. Tá bom? Eu vou parar aqui. Amanhã à noite eu continuo. Se vocês quiserem, se não, fica lá no hotel. A luz, por favor. E foi dado 10 minutos por isto. Vou agradecer a Deus e nós vamos ser dispensados. Só um instante. Pai, agradecemos a Ti por esses momentos de paciência, mas de amor. Porque nós sabemos que cada um de nós somos preciosíssimos diante de Ti. Inclusive essas criancinhas, Pai. Abençoe-os ricamente nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu observei que algumas pessoas ainda têm dificuldade com a pessoa de Deus. Como é que pode ter 3 pessoas e um só Deus? A razão por que você tem essa dificuldade é que pessoa para você é carne e osso, é humano. Então você imagina assim, como é que uma pessoa pode ser em outra pessoa? Essa concepção é errada. A nossa concepção pessoa foi só em carne e osso. Foi só assumido por Jesus quando Ele veio aqui para morrer em nosso lugar. Quando eu falo de pessoa, de Deus Pai, Deus Filho, etc., eu estou falando de pessoas espirituais. Cada um com sua personalidade distinta, mas são espirituais. Como vocês um dia vão receber um corpo transformado espiritual. Você não imagina que você vai flutuar no ar lá no céu, é? Você não é fantasma? Nem anjo. Deus vai dar a cada um de nós um corpo espiritual, segundo 1 Coríntios capítulo 15. Mas observa, quando eu falo de pessoa espiritual, não imagine numa coisa assim abstrata. Deus tem olhos para você. Deus tem ouvidos atentos para você. Deus tem mãos estendidas para você. Ele tem face, Ele tem costas. Uma vez, Moisés disse: eu quero te ver, Deus. Ele disse: a minha face ninguém pode ver, ainda que Deus falou com ele face a face. Mas Deus disse assim: aqui, tem uma fenda nessa rocha. Você entra ali dentro, e eu vou pôr minha mão na fenda. E eu vou passar. E logo eu passar, eu vou tirar minha mão e você vai ver minhas costas. O que eu quero que você entenda, não fique com essa confusão de pessoa, carne e ossos. Entendeu isso?
pessoa espiritual com um corpo espiritual transformado. É como Jesus teve depois de ele ressuscitar. Você lembra que quando os discípulos estavam todos reunidos, ele apareceu no meio. Ele não abriu a porta e não pulou a janela. Ele não foi restrito à matéria. Então observa, isto é teu futuro. Prepara-se em Deus para entender como é que é vida no Espírito. Não é como fantasma. Vamos apagar a luz, por favor. Estou procurando continuar e concluir aqui uma parte da onipotência de Deus. Lembre-se de que a onipotência de Deus é a vida de Deus que opera dentro de você, que transforma qualquer um num ser preparado para o céu. O novo nascimento é essencial para que você tenha vida. Se você não nascer de novo, você ainda é morto. Pode ser morto sentado aí. Morto é a pessoa... eu preciso explicar isso melhor. Morte, em termos do Evangelho, não é deixar de existir. Morte, segundo o Evangelho, é existência eterna separada de Deus. Você nunca vai morrer. Nunca, nenhum de vocês vão desaparecer. Ou vocês vão viver eternamente com Deus ou fora de Deus. Vida é vida eterna com Deus. Morte é existência eterna fora de Deus. Então, para você poder ter vida eterna em comunhão com Deus, é preciso nascer de novo. Nessa terceira parte da onipotência, eu vou procurar dar a vocês umas pinceladas rápidas do reino eterno. Bloco 1, a condição do reino. No reino eterno, só há vida e liberdade. Só. Observe como o reino de Deus funciona na prática, no seu dia a dia. De modo que você anda sempre na presença de Deus. Você não vai para a igreja para estar na presença de Deus. Você está 24 horas de sua vida na presença de Deus. Porém, é preciso saber andar nesta presença. Isto se chama comunhão contínua com Deus. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, reticências. Eu pus uma interrogação porque eu deixei um pedaço do versículo fora. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. O que foi que eu deixei fora? Observe. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Assustou você, né? De propósito, eu quero que você entenda que Jesus ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai. A glória do Pai é a palavra sempre eterna de Deus. Mas
Do mesmo modo que ele andou em novidade de vida, pela glória do Pai, observe como foi. Salmo diz: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu, Deus Pai, tu me farás ver os caminhos da vida. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também, pela glória do Pai, andemos nós em novidade de vida. Você não tem nenhuma parte nisso. Deus quer fazer tudo para você. Isto é a onipotência de Deus que quer funcionar todo dia. Todo dia. Ele quer fazer você andar em novidade de vida. Mas é Ele que faz, não você. O problema que você tem, você imagina que tem que ajudar Deus. Eu tenho que me santificar, irmão. Você não sabe o que é santificação? Nem como se santificar. A palavra santificar quer dizer separado para um determinado fim. Isso aqui, é feito é santificado para me dizer as horas. Oh, irmão, que coisa banal. Mas santificação quer dizer isto. Separado para uma determinada fim. Você, que nasceu de novo, é santificado em Deus para andar em novidade de vida. Isto é o que Deus quer para você. Deixe que Ele faz, porque Ele faz por sua onipotência. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê, confia totalmente naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Eu não te falei que você não vai morrer nunca? Conscientiza-se disso. Deus te fez para Ele. Ele é o mais interessado em ter você no céu com Ele. Nada que você faz melhora isso. Isso é o amor e graça de Deus por você. Eu tirei o som para você não ficar assustado. Mas se você quiser, eu ponho o som. Eu vou passar rápido. Guarde suas perguntas para mais na frente, tá bom? Por causa do tempo. Bloco 2. A vida no reino eterno. Como opera a onipotência de Deus para que você e eu vivamos de fato a realidade do reino na prática de cada dia? Eu acho que você não quer saber disso não, né? Quer? Pergunta ao Espírito Santo, ele te fala. Aqui está como filho da obediência de Jesus. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O que é esse negócio de ignorância? É não saber o que você é em Deus. O que foi que Dave Robertson ensinou de manhã? A condição de Deus em você. E se você não souber o que esta condição é para você, você está na ignorância. Você pensa que ignorância é fumar, é
do beber, prostituir. Não, não. Essas coisas nem mesmo se menciona entre vós, porque isso só destrói. Mas o que Deus faz, quando Ele deu você uma nova vida, Ele apresentou para você uma maneira de viver totalmente diferente. Observe. Sabendo que, por meio de Cristo, tendes fé em Deus. Você não inventou esta fé. Cristo te deu a fé, o qual o ressuscitou dentre os mortos, de sorte que a sua fé e esperança estejam onde? Na igreja, nos dízimos, nos sacrifícios, em Deus. Se é em Deus, é garantidíssimo. Aprenda isso, filho. Aprenda a viver agradecendo a Deus todo dia, que é Ele que cuida de você. Você não pode cuidar de você mesmo. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Observe. O que significa isto? Olhe bem ali. Aí está Jesus, a palavra viva, a palavra criadora que fala. Aí está você. Ele disse que eu, morto, o que um morto pode fazer? Só apodrecer. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo, Ele mesmo vive em mim. Está vendo? Deixa Ele viver em você. Todo dia quando você levanta, diz: Jesus, eu te dou graças porque hoje tu vais viver melhor em mim. Ele não pode viver melhor quando você põe toda espécie de limite a Ele. Não limite Deus. Ele quer viver em você para ser testemunho ao povo que o teu Deus vive. Paulo disse ainda: nós somos a circuncisão, nós que, primeiro, adoramos a Deus na cabeça. Não é? Você sabe fazer isso? Não, irmão, eu não. Eu acho que sim. Eu não acho que sim, não. Adorar a Deus no Espírito é a coisa mais simples do mundo. Como tudo que eu vou te ensinar é a coisa mais simples do mundo. Se você ouvir o que estou lhe dizendo. Porque se Bernardo pode fazer, qualquer um pode fazer. Eu sento lá no minha sala, quietinho. E apenas abro meu coração, não digo nada. Mas o meu coração expande em adoração a Deus. Depois eu vou ensinar sobre isso. E nos gloriamos em quem? Em Cristo Jesus. E a maior dificuldade é: e não confiamos na carne. Está vendo? Eu sou apagado aí. Eu sou apagado. Eu sou morto. Eu não valo nada. Porque eu não confio em mim. Porque não há nada que um morto pode fazer para melhorar a sua situação. Circuncisão para nós
é não confiar em nós mesmos. Mas Paulo não deixou ali, olha o que ele disse também. Como é que você não confia na carne? Eu considero tudo como perda, para ser achado em Jesus. Não tendo justiça própria, senão a justiça que procede da igreja, do evento no Tauá, dos hinos que eu canto. Não. Procede de Deus, baseada na fé. Onde está a tua justiça? Vem de onde? De Deus. Essa é a declaração do batismo verdadeiro, não o batismo religioso. A declaração que você faz quando você é batizado nas águas é que pernado não presta, pernado está morto e precisa ser enterrado. Morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Deus, onde? Com Cristo, em Deus. O que eu quero frisar aqui é que você não pode fazer nada. Nem oração, nem jejum, nem meditação na palavra te traz a salvação. A salvação é só pela graça e misericórdia de Deus. E você, por isto, medita na sua palavra. Por isto que você louva e agradece a Deus. Porque Ele já fez tudo para você em Jesus Cristo. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E Jesus disse, porque eu vivo, vós também vivereis. Onde está o reino? Observe a figura lá. Olha lá de novo. Está vendo? O reino de Deus é dentro de você. Dentro de nós. Dispensa, eu vou continuar. Bloco 3. Vivendo na onipotência de Deus. O desenvolvimento da natureza divina depende de 3 coisas. Observe quais são. Primeiro, o fundamental depende de você nascer em espírito. Um espírito totalmente novo. Lembra que Dave Robertson falou de manhã a respeito da nova natureza que você recebeu? Você era das trevas, mas agora é de luz. As duas coisas são totalmente opostas. E a vida nova que você recebe, ao nascer de novo, é totalmente estranho a tudo que está ao redor de você aqui, no mundo. É uma vida interior. Não tem nada externo, é tudo aqui dentro. Você é perante Deus o que você é por dentro. Se você é verdadeiro por dentro, Deus pode ter comunhão com você. Mas se você é de fachada, Deus nada pode fazer para você. É fundamental que você tenha uma transformação íntima no interior, que você nasça de novo. E o desenvolvimento dessa natureza divina que você tem depende de, primeiro, você nascer em espírito. Segundo, de você ouvir em espírito. Você sabe ouvir Deus? Ele não grita do céu,
É como eu vou te mostrar no próximo segmento, quando eu falo da onisciência de Deus. Deus fala aqui dentro de você. E eu lamento muito quando as pessoas dizem, irmão, eu não sei a diferença entre a voz de Deus e a voz do diabo. Que horror! Meu pai, você está em péssima situação se você não sabe distinguir. Deus fala com paz, uma doce certeza dentro de você. Mas quando Satanás põe pensamentos na sua cabeça, é tudo confusão. Em um instante você pensa que deve ser assim, depois deve ser assim, depois deve ser assim. Confusão. Mas para desenvolver a natureza que Deus te deu, você precisa ouvir dentro, em espírito. E o terceiro, é preciso ver em espírito. Ter o olho espiritual. Não o olho que vê coisas. Eu vi, foi um negócio. Foi mesmo. Monstruoso. Isso chama-se misticismo. Eu vou ensinar sobre isso. Não, ver em espírito é por isso aqui. Esse é o espelho de Deus, do coração de Deus. Para vocês que são novos, eu um dia estava sentado no sofá. Evidentemente eu estava com a Bíblia aberta em Salmo 46, mas eu não lembro. E Deus falou comigo, muito claro. Sabe, Deus mora comigo no meu apartamento. Só eu e Ele, não tem mais ninguém. Se você quer ver, vai lá. Você não vai ver nada. Só que Ele conversa comigo e eu converso com Ele. Quando eu faço... Irmão, vê se aprende. Não fazer perguntas a Bernardo. Pode me fazer perguntas. Como a irmã me perguntou hoje a respeito de uma coisa de Apocalipse. Foi na hora do almoço. E ele disse, o que significa disso? Eu não sei. Eu não sei. Como a irmã que está esperando que Deus me fale de onde está Adão até agora. Ela ficou ali e falou, irmão Bernardo, onde está Adão? Eu disse, eu não sei. Porque se Deus me não disse, eu não sei. Então estou esperando, irmã, viu? Ele me diz onde está Adão, mas por enquanto. Aí, eu estava sentado no sofá. E Deus me perguntou assim, claro, Bernardo, o que é isso na tua mão? Eu disse, a Bíblia. Ficou muito quieto. Eu sabia que Deus estava muito intento comigo. Eu disse, Bernardo, o que é isso na tua mão? Bom, se não é uma Bíblia, eu vou dizer mais evangelicamente. É a tua palavra, Senhor. Vamos ver se contenta, né? Ficou quieto. Deus disse, Bernardo, o que é isso na tua mão? Aí sim, se não é a Bíblia, se não é a tua palavra, então não sei. Eu não sei. Deus disse, isso na tua mão é a revelação do meu coração, especialmente para você. Ver como Deus cuida de você. Ele deu o espelho do coração dele para você. Você pode olhar dela qualquer hora. E como você vai aprender aqui, que quando você olha nela, ela muda você. Mas vamos lá na frente. Para desenvolver a natureza divina, primeiro nasce no Espírito. Ouve em Espírito e vê em Espírito. Mas se você observar o relacionamento que Deus estabeleceu em Cristo, você entenderá a riqueza da operação da onipotência de Deus naquele que nasce de novo. O funcionamento da onipotência de Deus é de uma qualidade, de uma riqueza que é quase sem entender. Observa. Ele disse, o Deus Altíssimo que criou você de pó. Ele disse, eu não quero você como criatura. Eu vou ser vosso pai.
E vocês sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é Deus onipotente. Ele quer se relacionar com você como pai. Pense nisso. Pense nisso. Quando você vai implorando Deus para fazer algo para você que Ele já fez 2000 anos atrás. Ele abriu toda a riqueza do céu e disse, isto é para você, filho. Se você quer saber como é Ele ser pai para você, lê Lucas capítulo 15, não agora, do filho pródigo. Vamos lá. Qual é o benefício de nascer de Deus? Observe o que acontece com as figuras. Deus está aí, ó. Lá está você. Observa. O benefício de nascer de Deus é que você nasce dentro de um outro mundo. Por isso Jesus, em capítulo 17 de João, quando eu estava falando com os discípulos, ele disse, vós não sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu não tenho nada com este mundo. O que influencia e orienta a minha vida é este mundo novo, do reino de Deus em que eu vivo, tornando-me habitante do reino eterno. Por isso que você acha a gente tão estranho. Disse aquele moço deve ser louco. Ele é muito exagerado. Meu irmão Bernardo é muito radical. Você não viu nada ainda. Se eu fosse falar tudo que eu entendo, puxa, eu acho que você ia saindo por ali e dizer, ele deve ser louco. Ah, filho, há uma riqueza para você, pois como um pai se compadece de seus filhos, assim o Deus onipotente se compadece dos que o temem. Ele sabe que você é feito de pó. Ele sabe que você é fraco, mas nem por isso Ele deixa de transformar você. Nem por isto. Ele transforma ossos em gente. Ele transformará a tua vida em filho de Deus na terra. Olá você. Não pode. A razão por que usa essa figura é para que você conscientizasse, você não pode fazer nada para você. Você depende totalmente dele. A vida de Deus em nós. Está vendo? Está vendo? Está em você agora. A vida de Deus. Lá dentro de você. Observe. Você é um homem novo. Em ambiente novo. Observe. A operação exclusiva da onipotência de Deus. Está aí, ó. É só Ele que pode fazer de você uma pessoa que vive eternamente. A operação exclusiva da onipotência de Deus. A vocação do reino. O que é isso? A vocação do reino. Ou seja, o reino em que Deus colocou você é uma condição tão diferente que nada dos homens e nada do seu passado vale aqui. Talento não vale aqui. Há uma imensa diferença entre dons de Deus e talentos. Talentos são condições naturais que você pode desenvolver. Dons são operações de Deus que só Ele desenvolve. Vamos lá. Paulo exorta: rogo-vos que andeis
de modo digno da vocação a que fostes chamados. Observe como e leve um susto. Eu vou apontar 3 situações que são totalmente estranhas à vida no reino. Veja o primeiro. Não vou dizer nada. Não precisa, né? O segundo. Esse grandão, olhos fechados, quase morto. Terceiro, a belezinha. Ah, irmão, não pode ser belo no reino? Desse jeito, não. Vamos lá. Observe. Fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Em outras palavras, não viva injustamente. O que eu quero dizer por viver injustamente? Eu vou te mostrar. Por favor, entenda. O primeiro desajuste, a primeira injustiça é viver nisso aqui, que é uma abominável explosão. No reino em que Deus colocou você, não há lugar para o pecado. Segundo injustiça, eu disse que eu ia chocar vocês. O desajuste, a injustiça no reino é enfermidade. Enfermidade não é para o Filho de Deus, é para os outros que não têm Deus. Enfermidade é uma condição de ignorância. Você foi perdoado e também sarado. Vive como tal. Terceiro desajuste. Para aqueles que estão no reino de Deus, chama-se engano. Ninguém que vive no reino vai sofrer de engano se ele ouvir o que eu vou dizer no próximo segmento da onisciência de Deus. Mas uma pessoa me perguntou assim, mas Bernardo, mas ela parece normal. A pessoa no engano parece normal. Ela não vai gritando, eu estou no engano, ela pensa que está tudo certinho. O engano é assim. E a única maneira de você garantir a sua vida contra o engano de Satanás é pelo Espírito Santo só. Lá está aquele camarada, vendo? Eu pergunto a você, é concebível a injustiça do pecado no reino? Eu coloquei o som de uma explosão nisso aqui para vocês verem que isso é muito contrário. Será que você vai explodir a condição que Deus te deu por causa do pecado? É admissível a injustiça da enfermidade no reino? Ai, irmão Bernardo, mas eu não sei, o vírus vem.
Por que você recebe? Eu não tenho defesa, tem sim. Jesus é tua defesa. Contra todos os males. Você certamente lembra-se que Deus em Jesus Cristo já livrou você de coisas que ainda Satanás não inventou contra você. Lembra? Lembra aquela vez quando eu fui na Amazônia, na selva? Eu não sabia o que eu ia encontrar, mas Deus sabia. E quando eu perguntei a Deus, o que eu levo nessa viagem que eu não sei? Ele disse, leva um potinho de sal, lembra? As pessoas ficaram criticando depois por causa do potinho de sal. Mas eu não sabia por que eu precisava levar potinho de sal. Mas Deus sabe tudo o que vai acontecer até eu chegar no céu, já sabe. E Ele está sempre, através do Espírito Santo, procurando vencer, para que eu viva livre. E quando chegamos num determinado lugar na selva amazônica, e para não contar muita história, eu caí. E fiquei pendurado debaixo da ponte, e os piranhas lá embaixo me esperando. E fiquei pendurado, só essa perna tem a marca aqui até hoje. E lá estou eu. E Eduardo voltou e disse, o que você está fazendo aí? Eu disse, filho, rápido, me puxa daqui. Você vê o tamanho de Eduardo, e eu pendurado debaixo, poxa. Deus deu forças para ele para me tirar. Eu falei, fala rápido, filho. Tem sal lá no bagageiro do carro. Porque eu fiquei pendurado num grande prego de ferrugem. E eu peguei o sal e soquei no buraco e peguei uma camisa branca e amarrei muito. Eu não sabia por que o potinho de sal. E as pessoas, eu fiquei 7 horas na selva, na chuva, esperando alguma condição para me levar para a clínica para eles costurar a minha perna. E o moço jovem médico lá disse, senhor, está muito ruim isso aí, viu? Olha, a enfermeira vai limpar, mas vai doer muito. Você não importa não, né? Eu disse, não importa não, que aqui não tem anestesia não, senhor. Tá bom, então limpa. E depois ele veio e pegou as coisas para costurar e fazia assim, ó, e amarrava e cortava na minha perna. Mas ele falou, olha, se você não tivesse posto sal, provavelmente você ia perder a perna. Então pessoas me perguntam assim, mas irmão Bernardo, Deus podia ter guardado você do prego, não? Claro. O potinho de sal não foi o que me salvou. O médico pensou que sim, mas ele não sabe. O que me salvou lá foi a minha obediência a Deus lá na cozinha de minha casa antes de sair. Eu precisava saber, aprender a ouvir Deus e fazer o que Ele diz. Aprenda isso. Deus está querendo guardar você em todo instante da sua vida. E o que o diabo não inventou, agora inventou uma coisa que eles pensou que AIDS era o pior, mas agora tem um SARS. E daqui a pouco vai ter outro. Que Satanás tem que transtornar as coisas. Só que meu Jesus já me sarou de tudo. É admissível a injustiça de enfermidade quando Deus quer mostrar como Ele garante a tua vida para todo mundo saber que Jesus é vivo. Não é admissível. Lamento, mas eu sei. Eu tenho muita experiência nesse campo. Desde que eu fui torturado durante 2 anos na guerra e fiquei totalmente fisicamente deformado e curvo desse jeito. Abri a minha cova para ser enterrado vivo 3 vezes e um monte de outras coisas. Fiquei quase morto com câncer aqui. E em 10 dias eu estava correndo, andando. Por quê? Eu não vou deixar as pessoas dizer que o teu Deus é muito fraco, não é?
Não, meu Deus já venceu tudo para mim e para você também. Vamos lá. É aceitável para aqueles que estão no reino de Deus viver na injustiça do engano? Se a pessoa no reino de Deus está no engano, a culpa é dela, porque ela não está dando condições ao Espírito Santo para o alertar quanto ao erro. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te... Leia isso aí em vermelho. Leia de novo. Leia de novo. Já está feito. Já está feito. Ele livrou você da lei do pecado e da morte. Você não é mais desse mundo de ignorância. Você pode viver como queira. A provisão de Deus está aí, entra na minha mão. Em virtude da obra redentora de Jesus, o habitante do reino tem vida livre. Mas como procedemos para viver na liberdade que a onipotência de Deus nos proporciona em Cristo? Você, se eu mostro você. Você está sempre preso? Olha a corrente da circunstância. Você está sempre preso numa circunstância estranha ao reino de Deus. Outro? A vida no reino é apenas um sonho para você? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você não tem que aceitar as condições do mundo. Você não tem que aceitar as condições de outra hora. Você não é deste mundo. Vive na provisão que Deus te deu. É uma provisão contínua. Observe que Deus fez uma declaração que eu chamo de a declaração universal. Não é da Igreja Universal não, viu? A declaração universal do Deus Onipotente. Que é? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, observe, lá está ele. Jesus, a porta do teu problema. Observe bem aqui perto dessa cabeça e ver o que acontece. Ele bate. Como é que ele bate? Por sua palavra. Ele está dizendo, você está livre, Bernardo. Você está livre. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí que está a porta. Observe o que ele faz quando você recebe no coração o que ele diz. Entrarei em sua casa, em sua vida, e eu mesmo vou cear com ele e ele comigo. Entrou. Qual será o resultado desta ceia? Deste cear em nossa vida de cada dia. Todos os momentos da sua vida, em todas as situações, Deus está querendo cear com você a vitória que Jesus Cristo conquistou. Ele já venceu tudo para você. E o prato está feito. Ele quer comer com você, observa. Vou mostrar. Lá está você com problema. Deus lhe oferece liberdade.
livramento do pecado. Você pode pular fora e viver livre no reino. Andar em novidade de vida. Porque tudo é possível ao que crê. Quer ver outro? Deus lhe oferece saúde. Você pode andar nesta novidade de vida, pois tudo é possível ao que crê. Quer ver outro? Deus lhe oferece libertação do engano. Pois tudo é possível ao que crê. Tem pergunta? Tem pergunta? Então não posso ir embora.